Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica fazendo conexão de empresários aqui no nosso querido e amado estado do Acre, pela melhor TV, que é a sua TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje, com um momento especial, temos aqui a rainha da moda, eu reputo uma das pessoas mais interessantes, incríveis do nosso querido e amado estado do Acre, Iris Tavares. Do outro lado, uma grande promissora no ramo da psicologia, uma mulher fantástica, uma grande profissional, Carol Pisano, ou em italiano, Pisano, não é assim, Carol? Isso mesmo. Iris, tudo bem com você? Ai, tudo bem, obrigada. E mais uma vez, ter o prazer de estar aqui nesse local, aonde pessoas possam compartilhar do seu talento, da sua expertise, da sua arte, do seu negócio. Isso é muito incrível, sabe? Eu acho que o efeito disso lá na casa das pessoas, aos empresários, empreendedores, profissionais, é muito relevante, muito grande. E a Verdade. gente, com muito prazer, dá o nosso melhor para poder chegar aí, né? Que eu sempre falo que, e a Carol vai falar melhor que eu, é que o nosso modelo mental, a gente ressignifica, a gente transborda, a gente, dependendo daquilo que a gente escuta, lê, ouve, aquela de que você é o resultado das 5 pessoas que você se relaciona, isso é muito, muito verdade, não é? Se eu me relaciono, se eu ouço, se eu leio coisas boas, com certeza a minha energia vital ela vai agradecer. E é isso que a gente quer passar para você que está em casa. Legal. Iris, eu confesso para todos, você sabe disso, eu não sou seu admirador secreto, eu sou teu admirador público. Oh, meu Deus. De tamanho é o teu gabarito, de tamanho é o teu significado para o estado do Acre. Eu falei e falo, e Iris, eu gosto de ser uma pessoa que eu gosto de reconhecer as pessoas enquanto estão vivas, enquanto elas estão perto de mim. Eu lembro que no programa no Boa Noite Rio Branco eu fiz um tributo ao Santos Moura, que eu reputo um dos melhores advogados do estado do Acre, principalmente no Tribunal do Júri. Para mim, o melhor, e eu fiz um tributo a ele ainda vivo, né? Para mim foi algo especial. Porque é um amigo, porque é um parceiro, porque é um profissional altamente competente. E eu gosto de fazer isso com você também, né? Enquanto eu tenho essa grande e rica oportunidade de estar ao seu lado, de estar com você, né? Obrigada. Sempre aprendendo. Você tem uma história de vida fantástica e o Acre te deve muito, né? O Acre te deve muitas coisas. O Acre é escrito pelas mãos de Iris Tavares também, como sendo a rainha da moda, aquela que iniciou a moda no estado do Acre. Então, tudo quando se fala de moda, a gente tem que falar de ti, e sem falsa Obrigada. modéstia, A gente Iris. desbravou um monte de coisa aí, né? Viveu muitas etapas, muito desafio, muitas eras. E tudo isso serviu de correr riscos, né? Erros, acertos. Mas o que é a vida? Né, Carol? Viver, eu acho que é isso, é se jogar. Se jogar para querer fazer o melhor. E eu sempre falava lá fora, o pessoal falava, nossa, como é que você vende isso no Acre? Eu falei, o Acre, meu trabalho é local, olhando para o global e para o mundial. Então, o tempo todo eu estou vendo o que está acontecendo no mundo para poder trazer para cá. E eu acho que isso eu sempre coloquei como missão, Que assim, legal, sabe? que legal. Aprender, ver o melhor. E, assim, ver o feedback das clientes que viajam, o tempo todo viajam e falam, nossa, Iris, olha, teu preço é quase igual, é igual, às vezes até menor. Olha lá, aqui tem peças que eu não vi na franquia tal lá. Então, essa resposta é muito gratificante. Que legal. E falando em ressignificar o eu, nada melhor que você, Carol, para falar sobre isso, né? Sobre a mudança do eu, o crescimento do eu. E a psicologia, ela tem muito ou total contribuição nesse ressignificado, Carol.
Sim, isso que a Iris trouxe faz total sentido, né. E nós estamos no Acre Connection, que é conexões, então as conexões que a gente faz, elas contribuem de maneira significativa para a nossa vida. Nós estamos nesse mês de Setembro Amarelo, né, e a gente fala de prevenção do suicídio e valorização da vida. E nada melhor do que valorizar uma vida com sentido, com propósito. Então as conexões elas fazem total diferença na nossa qualidade de vida, as pessoas que a gente se relaciona, os conteúdos que a gente consome, então tudo isso contribui, né, e constrói algo diferente. Então eu vejo o seu trabalho como um marco, né, na história do Acre. A moda, a roupa que a gente veste, a maneira como a gente, se comporta, tudo isso passa uma mensagem antes mesmo da gente abrir a boca para falar algo. Verdade. E nessa nova perspectiva, nessa pegada pós-moderna, Carol, é interessante ter um psicólogo para orientar em muitas coisas do ser humano, né? No Sim. passado, a Iris sabe disso, eu creio que o psicólogo, ou a gente ia ao psicólogo meio que escondido, né? Era uma coisa meio que doentia. Hoje, o mundo tem mostrado que o psicólogo é uma ferramenta importante para ressignificar o eu, para colocá-lo em equilíbrio e fazê-lo ter uma vida não só, entre aspas, normal, mas também fazer uma vida de visão, porque muitas vezes vocês abrem os horizontes daquelas pessoas que, entre aspas, estão perdidas nos seus pensamentos, né? Sim, eu acho que o mundo, de uma forma geral, começou a valorizar a saúde mental. Então, a gente passou a ter um olhar de entender que ela não se tratava só de um privilégio ou algo que você poderia viver com ou sem, mas um pilar fundamental para a sua qualidade de vida. Estava até aqui antes mesmo conversando com a Iris sobre isso, que a saúde mental, ela é importantíssima, ela é um investimento que as pessoas têm que fazer, né? E eu vejo o movimento social das pessoas, da sociedade, se movimentando em sentido, né, de buscar saúde mental, de buscar qualidade de vida, de buscar o autoconhecimento. E a psicologia, ela é um campo de atuação muito amplo. Então, quando a gente fala de organizações, né, do trabalho em si, ela tem um papel fundamental e transformador. Grandes empresas estão percebendo a necessidade de ter um profissional, um psicólogo dentro das suas entidades, das suas organizações, né? Não é, Carol? Essa é uma tendência que está em crescimento justamente para cuidar, seja da vida e saúde mental do próprio empresário, seja também dos seus colaboradores também, né? Sim, eu acredito que esse sucesso, ele vem de um investimento, né, não só na sua estrutura, não só nos recursos que você vai utilizar, mas nas pessoas. E esse investimento nas pessoas, ele é um fator determinante. Que legal, que legal. E voltando aqui para nossa Iris, falando de pessoas, um empresário, como você sempre falou e tem falado, Iris, o empresário, ele se volta para o outro, né? E é isso que você tem feito ao longo da sua vida, olhado para o outro É. e tendo cuidado com o outro, né? Acho que esse é um dos sucessos do, É do porque empreendedorismo. você cuida do time, né? O time dali, que é quem realiza o trabalho, e também a gente tem muito contato com a clientela, né? E a clientela, ao longo de 40 anos, eu falo que a gente está na terceira geração, a gente tem uma aproximação muito próxima, né? Sim, Então, às vezes, a cliente vai até desabafar, sim. ou vai até ver moda, ver roupa, ver coisa bonita para poder colocar, né, as tristezas, né? Porque eu, eu sou leiga para falar, né? Mas estar bem todos os dias é um exercício, Sim, né, Carol? Então, todos os dias você está. Eu falo que o produto que eu vendo de verdade é o entusiasmo. É isso que eu posso passar para o meu time, para minha equipe e para as pessoas, que as pessoas falam, ah, Iris, eu quero ir lá tomar um café contigo, eu quero conversar, porque eu não estou muito bem hoje. E aí ele vai, não, vai, procura ajuda. Que bom, que hoje destravou essa questão de você procurar ajuda, um profissional, né, para sim. poder, porque não tem como, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia.
É verdade. Você falou Porque uma coisa. você. Perdão, hein, perdão. Eu Não, não, não. perdão, jamais É quero lhe porque você atrapalhar. vai dar um passo, você vai para outro nível, né? Nas questões, porque eu falo, gente, não dá para ficar no atoleiro, você não vai nem para frente nem para trás, se você não tiver ajuda. Você tem que ter alguém para segurar a mão, para puxar, né? E eu tenho que estar muito bem, eu faço terapia, sou master coach também, e porque eu fui buscar, e a física quântica que eu falo, eu primeiro mudo eu para depois mudar o mundo. Então eu busco muito essa coisa de eu estar bem e passar por todos os desafios, né? Que legal, que legal. O interessante é que nós estamos hoje, Iris, numa geração, como você bem falou, que se destravou de praticamente muitas amarras. Você é da geração Baby Boom, a Carol, um milenial, da geração milenial, o Cabral da geração Z, que está aqui conosco, nosso artista cartunista. As três gerações, o Cabral, que é o mais novinho da geração Z, Carol. Sim. Né? E realmente é isso que a gente percebe, esse destravamento, né? E essa busca pelo conhecimento, pelo saber, e saber o eu, é interessante para você seguir numa vida saudável, não é, Carol? É super interessante e super necessário buscar o autoconhecimento. A gente às vezes se movimenta no sentido do outro nos conhecer, mas mais do que o outro nos conhecer, a gente precisa se conhecer. Através do autoconhecimento, a gente pratica o autocuidado também, colocando limites, conhecendo as nossas potencialidades e as nossas vulnerabilidades também, identificando aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente precisa ressignificar. Então, isso é fundamental, é uma ferramenta valiosa quando a gente busca e se movimenta nesse sentido, né? Que legal, que legal. Leôncio, coloca pra gente umas imagens de Iris Tavares, a mulher que se transformou numa marca, num ser esplendoroso no nosso estado do Acre. Aí é Juliana, Juliana, Júlia, Júlia Júlia Tavares, Tavares. filho de peixe, peixinho nesse caso aqui, a rainha da moda já passando, iniciando o processo de sucessão para a sua herdeira, sucessora, melhor Isso. dizendo, que já tem na sua veia a moda. Júlia Tavares, que foto bonita, essa que ela tirou, que legal. Vai passando aí, Leôncio, pra gente. Roupa masculina da Iris Tavares. Para você, homens, quer se vestir com elegância, Iris Tavares. Mas, para aí, Leôncio, que foto jovial de um grande significado, de uma mulher vencedora, uma mulher que conquistou e tem conquistado, conquistou para si e tem conquistado para os outros, traz- trazendo e transmitindo conhecimento às pessoas. Que legal, Iris, que foto marcante essa sua, viu? Olhando para o horizonte, pensando o que, Iris? Das infinitas possibilidades de tantas coisas para a gente realizar nessa vida. Que legal. Eu falo, eu queria ter 200 anos para poder fazer tudo que eu sonho. Me chamam de lenda viva, né? Aí, mas eu, assim, vivo hoje com muita intensidade, sabe? E gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e principalmente para não ter limite. Limite que eu falo, assim, aqueles medos que vêm, a gente superar, Sim. né? Igual a gente estava falando de, por exemplo, gravar um vídeo, fazer stories, fazer uma live. Aí eu quero até falar que toda sexta-feira agora a gente está fazendo uma live, cada uma tem um tema e está sendo bem legal. Foi um destrave também que eu estava querendo fazer já há um tempo, a Júlia veio e ela já tem mais essa facilidade e daí a gente está fazendo e está dando muito certo e está muito legal. Amanhã a nossa live é sobre fecha mês, a gente vai mostrar peças com desconto. Então, cada um a gente fala de um tema, né? E às vezes eu fico pensando, o que eu quero fazer agora de diferente? Sabe? E aí eu tenho várias coisas. E quando você tem várias coisas para fazer de diferente, a vida teria muito sentido, não é verdade?
né, Total Carol? sentido. E Uhum. esse movimento também, né? Porque vai acompanhando, a vida vai acontecendo e você vai se transformando, se ajustando diante das novas Sim. realidades. Então, esse movimento é super importante. E faz parte, né, do teu trabalho. Então não tem mais essa questão do velho, novo, não. Tudo vai se ajustando ao longo do caminho. Algumas pessoas com mais dificuldade, É, outras com mais facilidade, mas tudo é uma questão de se ajustar e se abrir também, né? sim. E assim, eu tenho uma sensação, assim, que eu sou um ser. Então, tem horas que estou conversando com meninos de 18, agora essa galera lá que vão participar, os modelos que vão, e a gente troca e conversa de 20 e poucos anos. E assim, eu não consigo ver diferença, assim, sabe? Conversam assim na mesma linguagem, igual. Eu me sinto. Não sei se eles têm essa percepção de mim. Com certeza Mas, sim. Já falo por eles, com certeza mas sim. eu gosto disso, né? Eu estou lendo o livro pela quinta vez, que é um MBA na Universidade de Stanford, sobre negócios criativos. E é muito legal, sabe? Quando, assim, eu falei, Júlia, o que eu sempre fiz, lógico que tem aquela temporada, aquela época, que são tantos desafios que às vezes te deixa meio Sim. encurralado. Mas o que eu procuro é deixar a criatividade voar, sabe? Soltar. Aí quando eu quero, eu começo a mexer com a roupa, coloco para cá, coloco para lá, crio uma coisa, tenho uma ideia aqui. E eu penso que é por aí no nossos negócios, porque eu converso com várias empresárias, várias empreendedoras de vários segmentos. E tem hora que dá aquela empancada, sabe? Tem hora que dá aquela travada e dizer, e agora? Eu estou fazendo, mas o que eu acho é o seguinte, que o que a gente fez até ontem foi até ontem. Hoje é outro dia. Que legal. Então, você tem que estar renovada para todos os dias fazer algo que tua alma, coloque a alma no teu negócio, né? Que É legal. fácil? Não, não é possível. Verdade. Vamos continuar com esse assunto interessantíssimo com você, Iris, e com a Carol no próximo bloco. Fique conosco, já já voltamos. Preço baixo, qualidade no atendimento e precisão no diagnóstico, tudo isso em um só lugar. Clínica Popular São Camilo. Trabalhamos com todas as especialidades a partir de R$ 70. Clínico geral, ginecologista, pediatra, otorrino, psiquiatra, entre outros. Cartão Convênio São Camilo, com valor mensal de R$ 70. Com ele, você tem acesso a consultas e exames totalmente gratuitos. Clínica Popular São Camilo. Saúde ao seu alcance. A Neura Digital chegou para transformar a forma como sua empresa se comunica. Produzimos vídeos impactantes, como os Reels no Instagram, vídeos institucionais e comerciais, sempre com uma pitada de criatividade. Mas não paramos por aí. Fazemos tráfego pago para levar seu conteúdo mais longe e usamos inteligência artificial para ajudar você a ter os melhores resultados. A Neura é diferente, porque não entrega apenas serviços. Nós cuidamos de cada detalhe para garantir que sua ideia vire resultado de verdade. Siga @neuradigital ou capture o QR Code na tela e descubra como turbinar sua presença digital com quem realmente faz diferente. Estamos de volta com o seu programa Acre Connection. E aí eu quero trazer um anúncio maravilhoso para você que é gestor na área pública, presidente de Câmara ou é um prefeito. O seu sucesso vai passar por um bom contador, obviamente um contador na área pública, e para isso nós temos a CASP Contábil, do nosso amigo Oséias Dávila, que é mestrando em contabilidade pública, um contador
de muitos anos, um grande amigo, um alto profissional, e serve para você que é gestor de recursos públicos ter um grande contador. Para isso, Caspe Contábil, nosso amigo Oséias Dávila. Um grande abraço, Oséias, continue nessa crescente, continue se qualificando ainda mais, você é um dos melhores contadores públicos e a sua trajetória é de muito sucesso. Continue nessa força. Carol, o empreendedorismo está ligado à psicologia, na verdade, todas as áreas agora se interligaram. E a psicologia faz parte desse pilar do crescimento do empreendedorismo, por conta da saúde mental do empreendedor, para motivá-lo, para fazê-lo enxergar muitas coisas que ele muitas vezes se encontra embaralhado, né? Sim. Tem uma visão holística que ela compreende a nossa existência em 5 dimensões, né? Que é bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Todas elas completam, né? Fazem parte da nossa existência, então elas são muito importantes. Nenhuma substitui a outra, elas contribuem para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. E eu tenho percebido esse movimento de investir no potencial humano e como isso faz a diferença. Então, quando a Iris traz o trabalho dela, eu vejo que muito do trabalho é conexão, é relacionamento. E a gente fortalece o outro quando a gente está fortalecido. E quando nós nos fortalecemos, nós fortalecemos o outro. Que legal. Deus coloca pra gente umas imagens da nossa Carol pisando, ou em italiano pisando, por gentileza. Quando a gente entra num processo de somatização, a gente está carregando muita coisa que não foi trabalhada, que não foi gerenciada. Deu aquele friozinho, Carol, em estar palestrando? Em falar para o público? Eu vejo assim, sempre tem, né? Tem que ter. Ansiedade, né? Faz parte da nossa condição humana. Mas eu vejo a psicologia muito dinâmica, né? Então, tanto no contexto organizacional, quanto no contexto educacional, hospitalar. Não só a psicologia clínica, né? Mas ela é uma ciência muito ampla e que contribui para o bem-estar das pessoas. Então, eu acredito que a psicologia ela deve estar presente em todos os contextos da sociedade. Que legal, que legal. E Iris, Nossa. embora você não tenha feito faculdade de psicologia, a psicologia do ser está em você. E eu fico surpreso, e eu sempre te falei isso, com muita alegria, com muito entusiasmo e muito admirado, que você conseguiu enxergar o ser de uma plenitude magnífica e você condensou isso numa marca. Iris Tavares não é só agora um CPF, é um CNPJ, você trouxe alma para o seu empreendimento, você trouxe para o Acre, e quem lhe conhece, eu te conheço um pouco e bebo muito do que você fala, mas você trouxe uma gama de conhecimento e anda com um vasto conhecimento vindo de uma época que o estudo, o ensino era um pouco mais difícil que hoje, porque no passado eram livros, era mais difícil o conhecimento, a literatura era um pouco mais difícil. Hoje está tudo no Google, né? Você baixa aí livros e livros, mas no passado, um pouco recente, que era mais difícil, mas você já era atualizada para os tempos atuais. E eu te vejo nessa grandeza. Você lá atrás, há 20, 30 anos atrás, você já era dessa época. Que legal. Eu vou lá atrás, agora eu vou lá atrás mesmo. O primeiro livro que eu li, muito, assim, talvez eu tenha chegado até aqui por causa desse livro, que chamava Os Mascates. Eu tenho esse livro, que a folha dele eu pego, ela se dissolve. Eu comprei numa banca de revista na praça ali da prefeitura. Eu estudava no SESEM e eu comprei aquele livro e comecei a ler. É a história do empreendedor. Por coincidência, ele começou numa garagem e daí ele foi crescendo, passou por muitos desafios. Então, assim, eu tive a leitura sempre com os livros que eu tinha acesso, né? Não era nada. E depois eu fui para a faculdade, fiz pedagogia um ano. Aí eu comecei, o emprego não dava, né?
transferi para matemática, eu estudei mais. O período foi quando eu pedi demissão. E quando eu fui para Rondônia, quando eu voltei, foi quando veio a primeira faculdade de administração, em Rio Branco. E particular, né? Sim. E aí eu tive contato no primeiro ano com a psicologia e eu amei, achei complexo demais, sabe? Mas eu gostei demais. Mas depois eu comecei a ler muito sobre essa coisa das nossas potencialidades. Quanto mais eu me conheço, autoconhecimento, eu sou muito, muito fascinada pelo autoconhecimento. Porque através do mergulho em mim, aí na administração, quando a gente tem contato com a matriz SWOT, né, com Kotler, quer dizer, não é psicologia, mas você está falando de ser humano, né? E daí eu li um outro livro que fez muito sentido para mim, que foi a Quinta Disciplina, do Peter Senge, que ele fala da educação continuada, da organização que aprende. Eu acho que a organização que aprende também, a psicologia está aí, né? E agora no livro esqueci Sincronicidade, o Will, ele fez o prefácio. Uma coisa fora do normal, que ele fala da sincronicidade das pessoas. E aí, quando eu vejo a minha história lá atrás, eu vejo a sincronicidade das coisas indo acontecer. Porque eu estava tão focada, querendo fazer o certo. Eu penso que quando a gente quer fazer o certo, a gente busca. Às vezes, eu ia dormir, chegava em casa com um problema muito grande. E aí eu pegava um livro que eu pudesse me ajudar ali. E aquele livro ali já me dava um insight, que vinha uma ideia boa, que vinha... Então, assim, e o autoconhecimento, para mim, ele é fundamental, sabe? E eu gosto muito de passar isso no meu time. É tanto que a maioria das pessoas que passam pela loja, elas se transformam em empreendedoras. Tem loja, são advogadas, elas crescem, porque às vezes elas saem até chateadas comigo. Mas depois todas me agradecem. Falam, nossa, Iris, eu aprendi tanto com você, porque você não deixa a gente entrar na zona de conforto, porque o tempo todo você está chacoalhando a gente. E hoje eu estou assim, muito estudando a imaginação ativa. E essa linha que tem da escassez para a abundância, sabe? Porque o olhar da escassez é um olhar que é um olhar do medo. Sim. É um olhar que te trava. E o olhar da abundância é quando você enxerga as possibilidades que estão aí na nossa frente, né? Então, assim, eu gosto muito de viver isso, né? Falar isso. Aí depois foi na pandemia que eu gosto sempre de fazer aquela pergunta para mim assim, se não tivesse dinheiro, o que você faria? E aí foi quando eu fui fazer filosofia na pandemia. Aí eu fiz 2 anos. Eu não terminei. Mas eu vou terminar ainda, mas eu fiz. Aí foi meu contato direto com Sócrates, com Platão, maravilhoso, a República. Então, o conhecimento, eu acho que eu falo, gente, eu queria ter muito mais tempo para estudar nessa vida, porque é muito bom o conhecimento, o autoconhecimento. E aí, tem os problemas, né, que a gente fala. Para todo problema tem solução. Sim. Se não tiver solução é porque não é problema. Verdade. Então a gente olha e fala, como é que eu resolvo isso aqui? E eu penso que é através do estudo, da ajuda, da terapia, da mentoria, de tudo isso. Legal. E falando em conhecimento, Iris, deixa eu mandar um abraço para a professora Nájila, da faculdade Euclides da Cunha. Coloca para a gente, Leôncio, o logo da Euclides da Cunha, TESA, uma academia voltada para o enriquecimento pessoal em se tratando de ensino e conhecimento e informação. Vale a pena você cursar uma faculdade e aí nada melhor que a faculdade Euclides da Cunha. Carol, como a Iris estava falando, na verdade a gente vai bebendo da Iris, ela vai esparramando a água do conhecimento e a gente vai bebendo e vai, obviamente, nadando nesse conhecimento que ela vai propagando. E como é interessante para o empreendedor conhecer a si mesmo, conhecer o seu negócio, conhecer a área, faz parte, tecnicamente, do empreendedor saber onde é que ele está pisando.
Sim. Já fazendo aquele já parafraseando, pisando, Carol pisando. Mas, né, ele tem que saber o que ele quer, para onde é que ele vai, quais as expectativas que ele pretende com o seu sonho de empreender, né? Sim, faz total diferença. Ela contando a história, a trajetória de vida, né? Claro, existem as dificuldades, os desafios, né? Os obstáculos no meio do caminho, mas tem um movimento que ele precisa partir de você, um movimento interno, que é o buscar o conhecimento. Então, como você colocou antes, nós estamos numa geração mais digital, né? Mas se esse movimento não partir de você, você não consegue alcançar esse conhecimento. Então, é importante que o próprio indivíduo se perceba, né? Então, o processo de autoconhecimento ajuda e é libertador nesse sentido É liberdade. e constrói, né, algo de positivo, algo de construtivo. Então, pode ser que hoje os recursos, as possibilidades sejam outras, mas o movimento de buscar conhecimento, a gente percebe que é uma constância na sua história. Ainda tem que ter o esforço de conquistar, ter o esforço de perseguir aquilo que você quer, no caso, o conhecimento, né? Na minha época, e praticamente todas as faculdades eram presenciais. Era vai e volta para a faculdade. Hoje tem faculdades online. Aparentemente, para os mais antigos, hoje tem mais facilidade. Porém, se não tiver a disposição da mesma dos antigos, você também não vai para lugar algum também, não é, Carol? Disponibilidade é muito importante em todo o processo, tanto a busca pelo conhecimento, a busca por autoconhecimento, né? Psicoterapia online a gente tem hoje, então as tecnologias, todos os recursos que a gente tem, nós escolhemos como a gente vai utilizar. Então, seja o entretenimento que você consome, as músicas, os relacionamentos, as conexões que você faz, tudo isso pode partir de uma escolha que você faz. Como isso vai chegar para você, como isso vai construir algo em você. Que legal. E você falando em equipamentos, lembrei do meu amigo Ricardo, da Eletrônica Halley. Um beijo, Ricardo. A Eletrônica Halley que já está consolidada no mercado, com uma grande eletrônica e também vendendo equipamentos eletrônicos. E com certeza vai continuar nessa crescente, vai continuar se solidificando no nosso mercado. Eletrônica Halley, um grande abraço, meu amigo Ricardo, que logo, logo vai estar aqui também conversando, participando dessas conexões entre os empresários. E eu acho legal, Iris, que você pegou uma semente, plantou e ela germinou e cresceu e virou uma árvore muito frondosa. Para você, que é referência, e você entrou numa nova dinâmica de passar conhecimento, fazendo mentorias, né, fazendo cursos, Sim. falando um pouco, né, da sua história, seja a tua história de vida, que já é de grande vitória, seja também de uma perspectiva acadêmica também, porque você foi adquirindo conhecimento ao longo da vida. Nós somos a nossa história. Então, fico até sem jeito de falar das coisas na frente de uma psicóloga, mas quando eu honro e respeito a minha história, eu acho que eu abro caminhos, abro portais, né, doutora? E eu até também queria depois lhe perguntar para falar, porque hoje pela espiritualidade, eu acho que é fundamental, né, na sua formação de teologia, junto com a psicologia, porque eu tenho buscado muito, sabe, o lado espiritual, eu sou uma buscadora, sabe, eu não tenho muito religião assim, mas eu sou uma buscadora, eu gosto muito de buscar estar bem, conhecer mais, entender essa vida, né? Então, assim, essa jornada, o que eu falo para as pessoas que querem sair do lugar, que querem dar um passo à frente, gente, o conhecimento, o autoconhecimento, ele é muito transformador, é muito transformador. Ao longo desses anos, eu convivi muito com lojistas que quebraram, que fecharam as portas. Normalmente, quando o lojista fecha as portas, ele fecha as portas cheio de dívida. Já aconteceram casos de lojistas grandes de São Paulo se jogar de cima do quarto andar do seu prédio, de ter 200 funcionários e não conseguir pagar.
e ela não suportar essa dor, né? Isso já aconteceu com vários. Eu falo que o mundo da moda ele é muito lindo, muito maravilhoso, e como eu sempre falo, a moda imita a vida, mas ela tem o lado negro também, que é o lado difícil de lidar. E a gente está ali, porque a gente lida, querendo ou não, quem está de fora vê glamour, né? Sim. Vê sol, e quem está aqui, a história é longa. Eu não sei se a maioria dos clientes sabe, mas a gente faz nossa compra com 6 meses de antecedência. Então, nós temos uma compra programada, onde a gente tem que ser muito assertivo. E eu vou ser assertivo se eu tiver convivência com o cliente. Se eu souber quem é ele, como ele se comporta, como ele vive, o que ele quer. Então, isso fica muito mais fácil a compra, né? E depois tem a venda, e depois tem o sonho, o lúdico, que é o que a gente passa. E agora, o digital, que facilita, mas a gente trabalha 24 horas agora. Por isso o burnout, por isso a ansiedade, por isso a comparação, sabe? Você tem que ser muito centrada, está muito ok para você falar, olha, o meu trabalho é esse. Não adianta eu ficar me comparando com o trabalho de A, B ou C. Meu jeito de fazer é esse. E a minha verdade é essa. E acaba que isso aí também está muito voltado a entender tudo isso, né? E hoje, graças a Deus, a gente criou a nossa marca, ela tá, as pessoas compram igual, sabe, assim, sem falar, não, é a marca da Iris, então ela leva 2 peças, leva um Animal e uma Iris Tavares, e isso é muito gratificante, né? Legal. É, então, assim, eu só tenho, o desafio não parou, né, ele está aí, o amanhã, eu acho que vai ser mais difícil do que o hoje, mas o mais importante é a gente estar vivendo, né? Sim. Verdade. Como os filósofos falam, eu quero continuar plantando flores no meu jardim. Eu falo, eu quero continuar dobrando roupa. Que legal, que legal. Eu vou pegar um trecho da sua fala, que é de comparação, e tenho que chamar aqui o incomparável, o único artista cartunista, o melhor, que é o Daniel Cabral, com oferecimento de Kings Barber. Hein? Kings Barbearia é a que tem cuidado, Iris Tavares, do Daniel Cabral, desse bigode emblemático dele, François de Francês, é o bigode, né? E que cuida do cabelo também. Salvador Dali. Aí, cara. Carol Pisano, ou em italiano Pisano. Obrigada. Que linda. Da Iris Tavares não tem, Carol? Nós temos tempo para vender nosso produto. Temos, com certeza. Ei, Carol, doutora Carol, as pessoas estão loucas para saber como lhe achar, como fazer, as empresas, como contratar, como, né? Sim, através das redes sociais, no meu WhatsApp também, na bio do Instagram tem o link, né? E é sempre importante, algo que eu falo, né? Sempre uma anamnese bem feita, frente a cada demanda, vai poder te dar muito mais possibilidades para poder agir, para poder ver recursos, possibilidades para lidar diante das adversidades, né, do dia a dia. Seja numa questão de uma intervenção organizacional, escolar, né, ou uma terapia individual. Então, uma anamnese bem feita, ela é algo determinante para o sucesso do processo. Sim. Que legal. Palestra nas empresas. Sim, palestras. Setembro Amarelo, né? Agora nós estamos nesse mês que é um mês muito necessário para a sociedade. As pessoas, elas falam assim, poxa, mas a gente só fala sobre prevenção do suicídio, valorização da vida no mês de setembro. Mas eu até convoco as pessoas nesse sentido, no sentido de que é uma semente. É uma semente que nós estamos plantando e a gente precisa regar ela durante todos os meses do ano. É uma mensagem reflexiva para a gente levar por toda a vida. Então, valorizar a vida, ser rede de apoio. Quando você traz a sua história, né? Quem trabalha com cliente, com relacionamento,
Isso é muito importante, porque você está construindo uma rede de apoio, seja para outros lojistas, para os funcionários, com os clientes. Então, a qualidade do vínculo, do relacionamento que você tem com aquele cliente, com a sua equipe, isso vai interferir na qualidade do trabalho, do serviço que você presta. Que legal. E falando em venda, Iris Tavares, tem que vender o nosso amigo Daniel Cabral. Para você que quer dar um presente, primeiro você tem que se presentear. Você merece se mimar já na versão atual. Você merece se presentear, se mimar, se cuidar, se presentear. Para isso, faça uma caricatura de você mesmo e guarde, para que você sempre se enxergue, sempre se veja. É muito legal. Libertador você ter uma caricatura sua. Mas, se você quer dar para alguém, presentear alguém, um presente inusitado, diferente, uma caricatura é o que vai marcar a vida daquela pessoa que você vai presentear. Para isso, procure o único artista cartunista incomparável, Daniel Cabral, que está nas redes sociais. Daniel Cabral AC, o único. E falando em venda, Iris Tavares, aquela que conquistou o Acre, a rainha da moda masculina e feminina no estado do Acre. Bora vender, gente. Olha, eu ainda ouço muitos talentos, pessoas que falam, Iris, eu sei fazer, eu tenho um bom talento de fazer um produto tal, mas eu não sei vender. O que é vender? Vender é falar no olho das pessoas, assim, com verdade, daquilo que você acredita. É isso. As pessoas querem isso. Sabe que não dá para ter truque, falar coisas que as pessoas não confiam. Quando eu falo a verdade, eu vendo. Quando eu vendo, eu prospero. Quando eu prospero, eu mudo a vida minha e da minha família. Então, assim, nós, durante muito tempo, colocamos a profissão de vendedor como subprofissão. Então, na verdade, os Estados Unidos, lá em cima, porque é a profissão de vendedor número 1. Então, hoje, a gente acordou. Porque todo profissional tem que vender o seu produto. As pessoas têm que saber que você existe, que o teu negócio é o melhor. E eu, gente, já falei uma vez, vou falar de novo. O Daniel foi lá para a loja e fez a caricatura de toda a equipe. Foi um dos melhores presentes que eu pude dar para eles. Eles amaram, não é verdade? Então, assim, você pode levar o Daniel para sua empresa. Verdade. Para ele fazer a caricatura dos funcionários. E fazer a palestra com a doutora Carol. Né? E fazer a consultoria com a Iris Tavares, de moda. E é outra coisa, não tenha medo. Venha para a Iris Tavares, muita gente fala, não, isso é caro. Não é. Então, o importante é que você vai viver uma experiência. É disso que eu gosto. Que legal. Viva as suas experiências. Vivam, vivam. E eu tenho que encerrar. Obrigado, Iris. Obrigado, Carol. Foi fascinante, como sempre. Muito libertador. Um conhecimento fantástico que vocês trazem e carregam e carregarão. E fica aqui sentimentos de alegria e gratidão a vocês. E a você, obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a próxima. Há mais de 20 anos no Acre, a Campos e Lima é referência em soluções contábeis. Com ética, inovação e compromisso, ajudamos empresas e contadores a crescerem com segurança e eficiência. Somos revendedores autorizados da Thomson Reuters Domínio, líder de mercado e parceiros no seu desenvolvimento. Campos e Lima, tradição e confiança ao seu lado para o futuro do seu negócio. Visite-nos na Rua Maria da Conceição, 106, Tangará. Acesse dominiosistemas.com.br.